Laila Tov, Shalom. Estamos iniciando aqui o nosso Papo Reto e nós, geralmente nas nossas lives, nos nossos bate-papos, nós abordamos assuntos da Torá, do Taná, das Escrituras e assuntos diversos que são importantes para o nosso aprendizado, né? Como os livros sapienciais trazem algumas mensagens, pensamentos e também Tehillim, salmos, né? Onde nós recitamos e falamos sobre eles e os momentos, as horas que nós geralmente vamos fazer as nossas preces, nossas orações e aproveitamos para citar os salmos e apresentar diante do Eterno, de Kadosh Baruch Hu, em gratidão, né? Em elevação e também para proteção, né? Pedimos proteção. Mas o assunto que nós queremos abordar nesta noite, na nossa live aqui no Papo Reto, se enquadra um pouco no livro de Daniel, trazendo aqui para os acontecimentos dos nossos dias. Então nós vamos fazer assim um contraponto dentro do que nós vamos falar sobre o livro de Daniel e que se enquadra dentro dos nossos dias, das coisas que nós estamos vivendo na nossa época. Então, o livro de Daniel, o nome Daniel quer dizer El é meu juiz, né? O Eterno é meu juiz, o Senhor é meu juiz, então, mais conhecida no português. Então, Dan El. Dos textos semitas, no século XIV, antes da era cristã, né, foram descobertas nas ruínas, né, foram descobertas no Shauran, escrituras, e aí se pegou escrituras antigas que tinham falavam sobre o mito de Dan-El, que não era Daniel, era Dan-El, era um mito sumério. E algumas histórias foram adaptadas e colocadas dentro dessa figura para dar ênfase, né, à figura ou à pessoa de Daniel, que foi um profeta do Eterno. Então, esse livro ele tem escrito em duas etapas. Ele é escrito em hebraico, parte e boa parte em aramaico. Então, literalmente, é o meu juiz, é uma figura lendária que era idolatrada na mitologia sumérica, que não era Daniel, era Dan-El. Essa figura que era um mito sumério. Isso no primeiro ponto. Então, no segundo ponto, a categoria literária do livro do profeta, o livro de Daniel, que normalmente as pessoas estão entre o livro dos profetas, mas na Bíblia judaica, no Taná, não está no livro dos profetas, né? Está entre os livros sapienciais. No caso, não é considerado um livro profético. Então, essa categoria literária, o livro de Daniel é uma típica narrativa, né,
semi-romantizada, escrito na época do Segundo Templo, como o caso de Esther, de Ruth, né? Ambos agora encontrados entre o primeiro e o quinto, né, dos rolos e Daniel, são um gênero diferente de crônicas. Vamos diferenciar entre Esdras e Neemias, né, e essas crônicas de Daniel. Então, elas são históricas, né, ou são histórias fictícias, melhor dizendo, ocorridas em pano de fundo histórico, né, servindo ao propósito ideológico e talvez até de alguns mais histéricos. Então, claramente, esses textos de Daniel, artísticos do ponto de vista literário, estes livros não são apenas entretenimento, né? Quando eu me refiro a livros, porque eles são escritos em duas etapas e que na Bíblia, que é usada pela Igreja Católica Apostólica Romana, tem mais dois que se refere a Daniel, né? Que é Bel e o Dragão, e mais um outro que é anexado, que são chamados de apócrifos, que me faz a memória agora o nome do outro. Então, são livros estes colocados dentro dessa linha artística do ponto de vista literário, como já falei. Então, foi escrito por uma pessoa. Estes livros eles são em duas partes, como já falei, partes distintas. Daniel de 1 ao 6, 6 narrativas ou lendas das experiências de Daniel e de seus companheiros sobre o período de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro na Babilônia. Então, que nós vemos estes escritos, né, feito primeiro por uma pessoa que escreveu. Nesse caso, o escritor, aquele que escreveu, faz essa primeira narrativa, e no segundo caso foi escrito por outra pessoa, Daniel de 7 ao 12. Então são 6 relatos de Daniel sobre um sonho e 3 visões. Então, é um livro que, de certa forma, também é apocalíptico, né? Porque trata de assuntos com relação ao fim dos dias, a Sharit Hayamim, e coisas que nós estamos vivendo que realmente as pessoas que estudam na visão cristianizada, né? na teologia, falam sobre escatologia e envolve isso. Mas nós vamos de antemão já passando aqui esse entendimento sobre a questão do livro de Daniel, né? Do mito sumério, Dan-El, que depois pega como pano de fundo histórico a história de Daniel, e aí vem os relatos do período do cativeiro babilônico, do Nabucodonosor, Ciro, Dário, e assim por diante. Então, esses ocorridos sob Belsazar, Dário e Ciro, como já disse de antemão, né, a respeito dos acontecimentos que se estenderam desde o fim do exílio babilônico, passado pela revolta dos Macabeus, e adentraram até o fim dos tempos, né? Falando agora dentro no sentido escatológico para as pessoas que estudam teologia cristã. Embora hoje seja conhecido como um só livro,
originalmente foi escrito em duas etapas, né? O livro de Daniel não foi escrito por um só escritor e nem também só idioma, foi escrito parte em hebraico e parte em aramaico. Então, foram duas pessoas completamente distintas. A primeira parte de Daniel debocha dos reis, né? E traz Daniel obediente ao Eterno no exílio ou cativeiro, né? Na Babilônia. Se você for fiel ao Eterno, o conteúdo, o contexto, né? Se você analisar de uma forma textual, você vai ver que o tempo passar, se você for fiel ao Eterno, não vai morrer. Na diáspora, você vai voltar, né? Deus vai dar livramento. Então, a mensagem que é passada de Daniel e seus companheiros é que se realmente você for fiel a Deus, então você não vai ficar, né? Não vai morrer na diáspora, vai voltar, Deus vai dar livramento. Então, apontava nessa direção. E a segunda parte, né, que é de 7 a 12 do livro de Daniel, nós vamos encontrar que qual é o objetivo, né? É mostrar que o Eterno estava por trás dos conflitos entre as nações com ou para Israel. E, por fim, a era messiânica. Então, essa segunda parte do livro de Daniel, de 7 a 12, o objetivo era para mostrar, como nós já falamos, que o Eterno ele está por trás dos acontecimentos da história, principalmente que envolviam Israel, que era o caso, né? Entre as nações, os conflitos que haviam, com ou para Israel. E, por fim, a chegada da era messiânica. Então, esse era o objetivo do segundo escritor, né? Agora vamos falar um pouco sobre a origem desse objetivo, né? As duas metades do livro parecem ter surgido em diferentes momentos, né, da história de Israel. Os capítulos de 1 ao 6, provavelmente de origem oral, circularam mais provavelmente durante os séculos 4 a 2 antes da era cristã, quando foram coletados em um ciclo de lendas de Daniel, que era da questão suméria. E aplicada a um contexto dentro da vida de Daniel e do livro de Daniel. Então, eles foram somados, eles foram juntados para que esse livro se tornasse um só. Então, vamos lá um pouquinho adiante para sermos mais breves. E agora a segunda parte, como já falei, de 7 a 12, antes da era cristã, são mais provavelmente composições escritas datáveis do último ano da revolta dos Macabeus, porque o livro de Daniel ele foi escrito do ano 164 antes da era cristã. Geralmente as pessoas que leem o livro de Daniel pensam que foi escrito durante o cativeiro, né? Na diáspora, quando eles estavam na Babilônia, então sob o poder dos medos persas e tal, e foi escrito. Só que na realidade não é bem assim, né? Eles foram passados uma parte oralmente, né? Outra parte foram tirados de escritos da mitologia suméria e encaixaram no pano de fundo da história do profeta, nós chamamos de profeta,
Daniel, que viveu, que era um sábio, no período dessa diáspora no cativeiro babilônico. Então, no período dos Macabeus, já bem adiante, são juntados esses escritos mais antigos e escritos também que eram moral, passaram a ser escritos, então formaram um livro. Por esse motivo, em hebraico e grande parte em aramaico. Então, no ano de 164 era cristã. Então, existem pessoas que desconhecem essa questão das escrituras, principalmente quando se trata do livro de Daniel, e quando fala sobre eventos, sobre o Machia, no caso de Ciro, da Pérsia, quando o Eterno fala lá de Yeshayahu, Isaías, falando que ia trazer seu ungido a Ciro e tal. E aqui em Daniel, a profecia se cumpre cabalmente com aquela mão e a escrita na parede, onde Daniel interpreta aquela linguagem, falando que o reino de Babilônia, que agora é Belsazar, não mais Nabucodonosor, seria dado aos medos e os persas seriam conquistados pelos medos e persas, e, nesse caso, por Ciro o Grande, que é o Machia, o Messias, a qual o Eterno chamou de meu ungido. Então, nós observamos que os acontecimentos que foram passados, que tinham as narrativas, tinham partes escritas, então, nessa datação de 164 antes da era cristã, eles são juntados e o livro passa a ser um só. Então, existem mais essas histórias, nesses outros livros, que não são canônicos, que eu já falei de Bel e o Dragão, e vários outros contos que são apócrifos. Alguns estão na Bíblia, no acréscimo da Bíblia da Vulgata Latina, que a gente chama de Bíblia Católica, e também dos manuscritos do Mar Morto. Então, existem esses itens importantes que, às vezes, as pessoas desconhecem. E os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, essa questão de grandes impérios, de nações poderosas, dominarem outras nações menores, ou até mesmo também outros impérios, essas guerras, hoje se tornando mais próximas do nosso conhecimento, dado a tecnologia, as informações, as notícias chegarem mais rápido, e também do mundo ter evoluído a níveis de armas que podem destruir, Dizem que até o mundo, eu acho que um pouco de exagero, que até não vai permitir que eles tivessem, não é bem assim que funciona a coisa. Então, essas guerras existiram no passado, só que eram guerras de arco e flecha, de espada. Hoje, fuzil, metralhadora, bomba, laser, mísseis, é diferente, mas que Daniel ele fala nas escrituras, aponta para o futuro algumas coisas, como também lá no livro do profeta Ezequiel, que aí é tido realmente como profeta no Taná, sobre essa guerra final
a guerra de Gog e Magog, que não é o caso e nem nós vamos entrar aqui agora. Então, estamos falando sobre o livro de Daniel, contexto histórico, né? O contexto literário e espiritual, né? Tiramos lições espirituais aqui desses acontecimentos do livro de Daniel, que são muito importantes, né? O período da diáspora, o cativeiro de Israel, de Judá, na Babilônia, e o processo que Israel passou durante os 70 anos para voltar a estar na terra de Canaã, que é a terra de Israel, no caso agora. Não mais Canaã, que Canaã usa o nome de Canaã no passado. Então, o livro de Daniel, em parte depois escrito, como eu já falei, em hebraico, e outra parte em aramaico, e transformado em um livro só, apocalíptico, dando a forma como foram escritos e também uma junção, que já falei, de dois livros que eram separados e passam a mensagem que o Eterno tem o controle sobre os reis da terra. Então, uma coisa que eu queria abordar aqui no nosso Papo Reto hoje é que as pessoas se preocupam, e na realidade isso é normal, dos acontecimentos, as coisas que estão acontecendo e que poderão acontecer e se tornarem piores, principalmente aqui na América Latina, América do Sul, com essas questões que estão surgindo sobre guerra, né, sobre acontecimentos que realmente vão trazer escassez, né, trazer dificuldade financeira, trazer fome. E aqui na escritura, em vários lugares, aqui no livro de Daniel e em outras passagens, mostra que o Eterno tem o governo do mundo e o controle de todas as coisas. Nada que acontece aleatoriamente. E vamos abordar um pouquinho o assunto sobre o nosso país. Israel e sobre o Brasil. Israel dentro de um outro contexto, né, enfrentando guerras, sendo perseguido, para ser banido da face da terra, e nós sabemos a história, e isso é falado cotidianamente pelas emissoras de TV, por redes de comunicação, né? O antissemitismo, e isso já é conhecido. Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Então, o Eterno, como Israel não obedecia, quando ele deixava de desobedecer, de obedecer ao Eterno, e passava a desobedecer, não cumprindo os seus preceitos, né, não andando segundo os ensinamentos do Eterno, e que passava dos limites, então o Eterno via e usava uma outra nação para fazer juízo sobre Israel, na questão do cativeiro, né, da diáspora da Babilônia e outros cativeiros. Então, com as nações não é diferente, né? A única diferença é que o Eterno escolheu Israel para ser o seu povo e entregou a outorga da Torá. Israel é uma nação sacerdotal, não é melhor do que as outras, mas tem essa incumbência de levar o conhecimento do Eterno, a sua palavra, né, e fazer conhecido a vontade do Eterno, né, e que ele é o único Deus, Deus uno, indivisível e incorpóreo, que ele é o Criador de todas as coisas, então, e ensinar as nações a justiça, né, e comandando a presença do Eterno para que o homem viva bem. Na questão do nosso país, agora falando sobre o Brasil é um país que ele realmente ele está numa localização geográfica que tem um clima muito bom, que é rico
em minerais, em vegetais, ele é rico em seu subsolo, em seu solo, ele não tem riquezas naturais, mas ele é pobre em caráter, né, dos seus governos, né, das pessoas que governam, da corrupção. Aí vem o problema da idolatria, vem o problema de as pessoas seguirem as coisas da carnalidade, do mundanismo de forma exacerbada. Não é errado as pessoas se divertirem, terem seu lazer, momento de lazer, e gostarem de músicas e tantas outras coisas que o Eterno deu para que o homem ele viva e se alegre nesta vida. Só que o Brasil, como outros países, mas o Brasil no sentido mais amplo, onde eu estou me referindo, ele se dedica a três coisas completamente. O povo brasileiro é o povo idólatra, né? Felizmente tem um percentual bom que conhece o Eterno e que procura seguir, mas a maior parte é carnaval, futebol e idolatria. Né? Quando eu digo idolatria, é que não reconhece o Eterno, o Criador de todas as coisas, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus uno, indivisível e corpóreo. Eles adoram um Deus que eles criaram, adoram deuses de várias religiões e várias interpretações deles próprios, né? Outros cultuam a si mesmo através do seu ego, né? São narcisistas e por aí vai. Então, o Eterno permite que o país enfrente situações e que o povo sinta que precisa buscar a presença do Eterno. Então, não é só mil maravilhas, né? Só aquela história de samba, carnaval, futebol e isso, não. Precisa ter temor, conhecimento do Eterno, saber que Ele é Deus, que Ele existe e ter temor ao Eterno, né? Ser feliz, viver a vida de uma forma plena não é errado. Mas, como já falei, entra por um caminho diferente e difícil. E, por último, existe uma palavra que o Eterno falou, está na Torá, dizendo para o Abraham Avenu que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que isso traz de complicação, principalmente para os dias atuais, os dias que estamos vivendo? Anteriormente, o Brasil tem todas essas coisas que eu mencionei, mas ele tinha uma ligação com Israel, com o povo judeu, né? Com Deus de Israel, até porque o cristianismo, de certa forma, a raiz é judaica. Então, embora sendo duas coisas totalmente diferentes, mas tem uma raiz judaica. E tem um relacionamento muito próximo, muito bom, né? Cordialidade de diplomacia e etc., com Israel. E então estava enquadrado nessa bênção que o Eterno pronuncia, coloca diante de Abraão, que seria assim. Mas, ultimamente, o Brasil, representado pelo seu governo, ele decidiu abrir mão
dessa promessa que o Eterno fez a Abraão e a todas as nações, e a todos os povos que se dirigirem a Israel, que se amaldiçoarem Israel, se abandonarem, se criticarem de forma incorreta, se posicionarem contra Israel, de uma forma que não seja uma forma com legitimidade, então a maldição ela paira sobre esta nação. Então, o livro de Daniel, as escrituras sagradas, a Torá e o Taná, eles mostram, eles apontam um caminho. E o caminho é que o Eterno é quem tem o governo e o controle de todas as nações, está escrito no Terrilim, Salmo 24, que do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, o mundo, e os que nele habitam. Então, ele é o dono, ele é o criador, ele é o proprietário, ele faz como ele quiser, da forma que ele quiser e na hora que ele quiser. Então, se uma nação ela está se distanciando dele, ela não tem gratidão pelo que o Eterno deu a este povo, seja de qualquer nação, e começa a praticar atos e atos e atos, mortes, assassinatos, crimes de diversos níveis, estupros, sequestros e todo tipo de coisas negativas que são contra a palavra do Eterno. Então, chega um momento em que o Eterno, ele, como Deus, como Senhor, como Criador, como Juiz, ele vai olhar e dizer, a medida encheu, chegou, vamos dar um basta nessa situação. Ele não decide lá, pessoalmente, fisicamente, até porque ele é incorpóreo, ele não tem forma física e nem espiritual, ele é um ser que está além do entendimento humano, uma força criadora, ele é o todo, Nós somos uma existência temporária e nós existimos nele. Então, ele tem o controle de tudo. Então, ele usa uma outra nação poderosa, com mais poder bélico, com mais condições, com mais isso, com tudo que precisa, para entrar em juízo contra aquela nação a qual tem se colocado diante dele contrário aos seus ensinamentos, contrário à sua vontade, se afastando completamente dele, principalmente se colocando contra a nação de Israel, descendência de Abraão Avinu, que o Eterno disse que abençoaria os que abençoassem Abraão, falando da sua também descendência, falando de Israel, mas também que amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem. Então, o Brasil tem tomado posições muito erradas, muito difíceis, isso dentro de um campo político. Eu não gostaria de tratar de política aqui, mas dentro desse assunto, então tem a questão das lideranças do governo do Brasil de tomar essa decisão. E agora a gente está enfrentando uma situação muito difícil, com uma grande nação, com uma potência mundial, com o dedo em cima, dentro do Brasil, e eu digo com certeza, alguém fala no presidente norte-americano, Donald Trump, porque Trump isso, aquilo, ele realmente é um grande presidente, é um grande líder mundial,
Mas é o Eterno que está conduzindo este negócio. É o Eterno que está no controle das nações. E o Eterno está trazendo uma nação para fazer justiça diante de como o Brasil tem se colocado diante dele e diante do seu povo. Então, o livro de Daniel, a Torá e o Taná, eles explicam isso. Então, como a live já está muito comprida, muito longa, eu vou me deter por aqui. E numa outra próxima live, no Papo Reto, nós vamos continuar falando sobre esse livro de Daniel, explicando, né, as partes sobre os capítulos tal, e o que realmente aconteceu, e as formas literárias, né, e a conclusão dentro da questão de escatologia, da visão do cristianismo, né, que não é, de certa forma, a nossa visão. Então, Pai lá a todos, uma boa noite, shalom, e que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.